Graça e paz, irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos a mais uma noite da esperança, esse tempo especial de comunhão, oração e leitura da palavra. Nós estamos aí numa série maravilhosa, que é a série Salmos para a Vida, um momento em que refletimos, estudamos os Salmos. E dentre todos os livros da Bíblia, os Salmos é um dos mais belos, e assim como o tema da nossa série, a gente sempre encontra uma palavra do salmista para o momento que nós estamos vivendo. Encontramos conforto, consolo, sabedoria, amparo, refúgio. A palavra de Deus é maravilhosa, o livro dos Salmos, ele é maravilhoso e nós o consideramos ele lindo, nós o consideramos ele profundo, nós somos tocados profundamente por ele, por isso nós temos uma autoconsideração pelos livros dos Salmos. Nesta noite nós vamos ler um Salmos de número 139, Salmo que certamente você já leu muitas vezes. Senhor, tu me sondas e me conheces. E nós vamos refletir nestas palavras do salmista, neste momento de oração, de reflexão, que ele faz sobre si, sobre o conhecimento de Deus, o conhecimento de si mesmo, né? E sem dúvida nenhuma ele encontra sabedoria, amparo para a sua vida e para as suas indagações. Vamos orar então. Pai amado, querido, adoramos o teu nome, agradecemos a Deus pela bênção da vida, pela bênção desse dia, pela tua presença, o teu cuidado, esse dia que está findando e nós temos a oportunidade de nos reunirmos virtualmente para a meditação da tua palavra, para esse momento devocional, para esse momento de oração, para esse momento de intercessão. Assim como nós necessitamos nos alimentar todos os dias, de tempo em tempo, beber água, porque temos sede, o nosso organismo necessita, nós necessitamos também da tua palavra, da comunhão, da tua presença, da oração, da conversa contigo, de abrir o nosso coração, e esse é um tempo especial. Ouve o nosso clamor, nossa oração, aceita a nossa adoração, abençoe os meus irmãos e irmãs que estão acompanhando este vídeo, esta live, que tu estejas abençoando a vida de cada um deles, daqueles amigos, companheiros, conhecidos, a todos aqueles que serão de alguma forma alcançados por esta mensagem. O Senhor esteja tocando o coração, abençoando, suprindo, ó Deus, as suas necessidades, e mais do que tudo, ó Pai, que essas pessoas possam perceber a tua presença, o teu cuidado, o teu amor revelado em Cristo Jesus. Nós oramos, ó Pai, sê conosco, fala ao nosso coração. Nós queremos e precisamos ouvir a tua voz. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Vamos então à leitura do Salmo 139. Diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faça minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares,
ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contassem, excede os grãos de areia, contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desses cabo do perverso, apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam? Aborreço-os com ódio consumado, para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Palavra do Senhor. Nessa noite, então, nós queremos meditar neste salmo que é assim, maravilhoso, porque ele é um momento de reflexão do salmista pensando sobre sua própria existência e pensando a sua existência e pensando o autoconhecimento, mas na perspectiva de Deus. E eu gostaria de começar esta reflexão fazendo algumas perguntas. Quem realmente nos conhece e poderia tecer comentários verdadeiros sobre nós? Quem realmente nos conhece? Você sabe que críticas, comentários, falas podem construir ou destruir vidas. Em algum momento você deve lembrar de alguma história em que comentários mentirosos, às vezes, mas comentários que relatavam a fraqueza, uma queda, um problema da pessoa, e isso trouxe prejuízos terríveis para a sua vida. Deus conhece a cada um de nós de maneira profunda. Deus conhece quem nós somos. Deus conhece o nosso interior, conhece o lado mais obscuro da nossa alma. Quanto realmente as pessoas nos conhecem, quanto realmente nós nos conhecemos. E aqui mais uma pergunta: o quanto nós nos permitimos ser conhecidos pelas pessoas e o quanto nós nos permitimos conhecer a nós mesmos? O quanto nós nos conhecemos? A temática central deste salmo é isso. É isso que o salmista traz. Senhor, tu me sondas e me conheces. Agora, o conhecimento de Deus é assim, é abrangente, porque ele conhece absolutamente tudo, né? Então, o salmista, ao retratar, ele fala que Deus conhece a sua história, conhece quando ele se assenta, se levanta, conhece a sua história, conhece o seu dia a dia, as coisas mais simples. Mesmo que ele esteja sozinho, isolado de tudo, de todos, Deus sabe o que está acontecendo, Deus sabe onde ele está, Deus conhece o seu paradeiro. O conhecimento de Deus abrange os pensamentos.
abrange aquilo que está na nossa mente e às vezes abrange também aquilo que nós mesmos nem lembramos e nem sabemos que está na nossa mente. O ser humano é assim. Interessante, uma vez eu vi uma reportagem que às vezes a gente olha para determinadas coisas, o nosso cérebro capta aquelas informações, mas nós não temos consciência daquelas informações. Você quer ver um exemplo disso? Você passa pela rua, você olha para uma pessoa, só que você está olhando para a direção daquela pessoa e ao mesmo tempo você não viu aquela pessoa. Aí no outro dia você encontra aquela pessoa, nossa, eu passei, quase trombei com você, você não me viu? Não te vi, realmente não te vi. Porque você está com os olhos abertos, o cérebro está captando, mas você não tem consciência daquilo. Você já passou por essa experiência? Eu já passei por isso. Então Deus conhece os nossos pensamentos, Deus conhece as nossas intenções, as nossas boas intenções e as más intenções. Deus conhece a história, conhece o nosso dia a dia, conhece o nosso pensamento, as nossas intenções, os nossos planos, as nossas vontades, os nossos desejos. Deus conhece a história, conhece fora, conhece dentro e conhece fora. E aí o salmista, para falar desse conhecimento extraordinário que Deus tem de nós, ele se lembra da sua origem, ele lembra da origem da sua própria vida. E ele então chama a atenção para aquele momento uterino, o momento materno em que nós estamos sendo gerados no ventre materno. E o salmista então, para dizer da grandiosidade do poder do conhecimento de Deus, ele diz assim: tu me formaste, tu estavas ali, tu tecestes a minha essência e tu também formaste os meus dias. Tanto que nós não compreendemos. E o salmista diz assim: isso é maravilhoso demais para mim, eu não consigo alcançar tal conhecimento. Mas tudo isso para dizer assim, ó, Deus me conhece melhor do que a mim mesmo. Às vezes eu não conheço alguns lados obscuros da nossa alma. Quando a gente estuda psicologia, a gente vê que nós temos várias informações no cérebro que a gente não tem assim consciência, que é o ego, o superego. Algumas coisas a gente sonha, a gente lembra, algumas coisas a gente não lembra, né? Então tem algumas coisas que o cérebro guarda para ele mesmo e não revela a nós. Então o lado mais obscuro da alma Deus conhece, e conhece a cada um de nós de maneira extraordinária. Agora, qual o propósito desse conhecimento? O conhecimento de Deus, qual a intenção de o salmista revelar isso? Qual a intenção do salmista buscar isso? E é interessante que a gente percebe nesse salmo, então, ele dizendo assim, olha, Deus nos conhece, e o conhecimento de Deus é diferente do conhecimento que as pessoas têm de nós, e é isso que ele revela a partir do verso 7, quando ele fala de uma certa fuga de Deus. Ele sabe que Deus o conhece de maneira extraordinária, profunda, íntegra, intensa, abrangente. Mas aqui, a partir do verso 7, parece que ele revela assim um desejo de fugir desse conhecimento de Deus. Porque ele vai dizer assim: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? E é interessante a gente refletir nisso. Será que o salmista quer fugir de Deus? Será que o salmista quer fugir da presença de Deus? Será que há como fugir da presença de Deus? E ele vai dizendo nos versos seguintes que isso é impossível, que a gente não consegue fugir, o abismo no mar, a escuridão, onde nós estivermos, Deus está nos vendo e nos conhece. Na verdade, o salmista quer retratar nesse momento é que, diferente do conhecimento de Deus e o conhecimento que as pessoas têm de nós, Deus não usa o conhecimento que Ele tem de nós para nos afligir, para nos atingir, para nos prejudicar. Na verdade, o salmista está fazendo um paralelo com a realidade que ele vivia naquele tempo que nós vivemos enquanto sociedade, enquanto seres humanos que vivem socialmente.
As pessoas, quando têm conhecimento de uma fraqueza nossa, quando têm conhecimento de uma falha nossa, de um pecado nosso, quando as pessoas têm um conhecimento mais profundo de nós, não são todas as pessoas, mas muitas pessoas usam isso contra nós mesmos. E aí surge o desejo, a vontade de se esconder. Por que que a gente se esconde? Porque a gente sabe que as pessoas julgam mal. Por que que nós nos escondemos? Porque as pessoas usam o conhecimento que ela tem de nós para nos atingir, nos atacar, para nos diminuir, para nos criticar. E isso assim é tão complexo isso, porque todos são falhos, todos têm coisas que pensamentos obscuros, negativos, terríveis, né? Só que a gente não revela. Por que que a gente não revela? Porque a gente tem medo do julgamento do outro, e o outro tem às vezes o mesmo pensamento, e às vezes o outro tem piores pensamentos do que eu. Então o ser humano vive uma situação de hipocrisia tremenda, e o salmista, ele traz essa reflexão, e às vezes ele é tão conduzido por essa situação que ele tenta também se esconder de Deus, achando que Deus em algum momento pode julgá-lo mal, que Deus pode usar esse conhecimento para o ferir, para o destruir, para acabar com ele, mas Deus não faz isso. Então, o caso da vida social que nós vemos, do julgamento das pessoas, do medo das pessoas nos julgarem de maneira equivocada, errada, injusta, nós nos escondemos, nós nos fechamos, as pessoas sofrem com isso, há várias patologias, várias doenças emocionais por conta de você se fechar, de você se trancar, de você buscar a vida solitária, isolada, longe de tudo, de todos. Hoje nós vemos um fenômeno complicadíssimo aí, contraditório, desigrejados, pessoas sem igrejas, ou seja, a igreja tem em sua essência a comunhão, a vida comunitária, e hoje as pessoas querem viver com Cristo, mas querem viver isolados. Não querem ter relacionamento com a igreja. No vulgar, por causa da fofoca. Então o salmista, na relação com Deus, ele acaba tendo esse temor, mas ele se coloca diante de Deus, ele fala: Pai, eu tenho essa preocupação, mas eu sei que o conhecimento que o Senhor tem de mim não tem essa intenção. O conhecimento de Deus, e aí ele vai falar da formação, os pensamentos é motivo de alegria. Então o conhecimento que Deus tem dele, e isso ele faz diante de Deus. Isso é mais um ponto para a gente entender que o livro de Salmo não é um livro de autoajuda, mas é um livro que o salmista busca ajuda em Deus, e aí ele coloca os seus temores, e ele diz assim: o conhecimento que o Senhor tem de mim, dos meus pensamentos, o Senhor tem um conhecimento da minha formação, o Senhor me formou, o Senhor tem um conhecimento dos meus pensamentos, e tudo isso me traz alegria, e eu fico admirado diante desse conhecimento. Por quê? Porque Deus não julga de maneira indevida e não usa esse conhecimento para nos ferir. O salmista então revela que o conhecimento de Deus é maravilhoso, que ele tem liberdade, que ele jamais vai ser julgado de maneira indevida, mas ele encontra alegria, paz, refúgio, descanso para a sua alma. E a gente pode lembrar: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me leva aos pastos verdejantes, às águas de descanso, refrigera minha alma, alivia minha alma. Deus é esse refúgio em que encontra paz. Então ele está dizendo aqui que Deus o conhece, sabe quem ele é. Ele não precisa ser hipócrita, ele não precisa se esconder, ele não precisa temer um mau julgamento, um julgamento indevido, ele não precisa se preocupar com isso, mas ele busca em Deus o caminho eterno, porque ele reconhece que os seus pensamentos, ele reconhece que ele é pecador, e ele busca em Deus então o caminho eterno. Ele busca então se colocar submisso ao conhecimento de Deus, à vontade de Deus, à presença de Deus.
Só assim nós compreendemos aquilo que ele coloca quando ele fala dos maus, né? No verso 19, tomaram, ó Deus, desse cabo do perverso, apartai-vos de mim, pois homens de sangue, eles se rebelam insidiosamente contra ti. Ou seja, ele faz um paralelo, parece que esse episódio, esse texto do 19 ao 21, parece que ele está desconecto dessa realidade toda, mas na verdade ele está fazendo uma comparação. Olha, os homens maus, as pessoas más, elas, eu me diferencio delas, ou elas se diferenciam de mim pelo fato de que elas não se colocam diante de ti e buscam o caminho eterno. E aí a diferença entre o mal e o bom, entre o salmista e os maus, é que ele se coloca diante do conhecimento de Deus. Ele é submisso ao conhecimento de Deus. Ele é submisso à intervenção de Deus e ele clama pela intervenção de Deus. Então o salmista não se coloca como o melhor. Mesmo porque nesse episódio que ele faz o retrato do homem mau, do homem que aborrece, o homem que se rebela, né? Ele diz assim, sonda, ele termina esse episódio dizendo e clamando a Deus, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho eterno. Então, quando ele coloca esse episódio, esse retrato do homem mau, ele está dizendo, eu sou melhor do que o homem mau. Ele está dizendo assim, eu sou igual a esse homem mau, mas a diferença é que eu estou buscando o Senhor, e a diferença é que nós devemos buscar o Senhor e abrir o nosso coração diante do Senhor e se permitir, é lógico, não tem como, mas é uma postura. Porque na verdade a gente fica tentando se esconder. A gente se esconde das pessoas que estão à nossa volta e a gente também tenta se esconder de Deus. Porque a gente não quer que Deus fique sabendo, mas Ele sabe. Mas existe uma diferença daquele que foge de Deus, daquele que se aproxima e se submete à intervenção, ao pastoreio, ao cuidado, à guia, dizendo, guia-me, Senhor, sonda o meu coração, sonda os meus pensamentos. Se há alguma coisa má, Senhor, guia-me pelo caminho eterno, mostra-me a direção, mostra-me o caminho. Então, nesse episódio, o salmista está nos ensinando a reconhecer que Deus conhece a gente de maneira extraordinária. E conhecendo a cada um de maneira extraordinária, Deus não usa esse conhecimento de maneira negativa, injusta, a nos prejudicar, mas para nos salvar e nos guiar. E o salmista reconhece, ele diz, isso é maravilhoso demais para mim. O Senhor me conhece, o Senhor me formou, o Senhor sabe quem eu sou, e o Senhor ainda me permite chegar à tua presença. O Senhor ainda vem até mim, o Senhor ainda olha para mim, o Senhor ainda, apesar de todas as minhas mazelas e os meus pecados, o Senhor ainda me quer como filho. O que Deus diria de nós? Qual deveria ser a reação de Deus por conhecer os lugares mais obscuros de nossa alma? Deus nos rejeitaria? Deus nos condenaria? Deus nos desprezaria? A sociedade faz isso. O ser humano faz isso. A nossa cultura faz isso. Ela nos rejeita, nos despreza, nos condena. O outro que está ao nosso lado e que é como eu, que também tem coisas obscuras na alma, tem pensamentos malignos, tem atitudes deprováveis. Mas Deus jamais fez isso, jamais faz isso. Não, Ele nos oferece o guiar do caminho eterno.
Então, meus irmãos, se aproximar de Deus é algo maravilhoso, porque quando nós nos aproximamos, e assim nós temos o exemplo de Jesus, quando as pessoas se aproximaram diante de Jesus, disseram: Senhor, tem misericórdia, Senhor, olha para mim, miserável pecador, Senhor, me cura. E às vezes o pecado, às vezes a doença, a enfermidade, estava relacionado a problemas pessoais, pecados. Por isso que Jesus curava e dizia: vai, não peques mais. O Senhor acolhia, porque o objetivo de Deus é curar, é salvar, é conduzir, é bem-aventurança, é vida eterna. Que Deus nos abençoe e que nós estejamos conscientes de que se aproximar diante de Deus e abrir o coração é um privilégio grandioso, porque somos acolhidos com misericórdia e amor. Amém e amém. Vamos orar? Paizinho querido, adoramos o teu nome, agradecemos a bênção da tua palavra. O teu conhecimento é maravilhoso demais para mim, para nós, porque tu nos conheces, tu nos formaste e nos oferece uma vida abençoada, um caminho eterno. Não somos rejeitados por ti, por sermos pecadores e falhos e termos pensamentos equivocados. Não somos rejeitados por ti porque somos pecadores, muito pelo contrário. Quando nos aproximamos de ti, reconhecendo que somos pecadores e que temos pensamentos impuros, nós somos acolhidos por ti, acolhidos pelo teu amor, pela tua misericórdia. Agora ouve o nosso clamor, ó Pai, guia-nos no caminho eterno, guia-nos no caminho do bem, guia-nos no caminho de Jesus Cristo, nosso Salvador. Pai, queremos também, nesta oportunidade, orar por aqueles que estão passando por momentos difíceis e que às vezes não encontram esse ambiente tão agradável, esse lugar tão especial, o refúgio da tua presença, lugar de paz, lugar que podemos abrir o nosso coração, que podemos chorar, que podemos clamar, que podemos dizer o quanto estamos sofrendo, que podemos dizer o quanto estamos arrependidos e magoados e entristecidos por situações e ações negativas, pecaminosas nossas. Que o Senhor possa, ó Deus, tocar o coração dessas pessoas e elas possam desfrutar deste lugar especial que é a tua presença. Aproveitamos também, ó Deus, para orar por aqueles que estão vivendo momentos difíceis. São tantas as situações, ó Deus, enfermidades, lutas, problemas de relacionamento, problemas financeiros, problemas de falta de moradia, falta de alimento, falta de tantas coisas nós sentimos falta, Pai. Tantas coisas atingem o nosso coração, a nossa alma. Que o Senhor tenha misericórdia do teu povo, que o Senhor tenha misericórdia dessas pessoas todas, ó Pai. Que elas possam encontrar em Ti alívio, esperança, fortalecimento, ó Pai. Possam encontrar refrigério, restauração das forças, do ânimo. Que o Senhor possa restaurar, que o Senhor possa abençoar. Ouve, ó Deus, o clamor do teu povo, ouve o nosso clamor, pois nós oramos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Irmãos e irmãs, Deus abençoe, um forte abraço a todos, até a próxima.
diante de ti. Abro o meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim ao sentir o teu toque. Por tua bondade libertas meu ser no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. No calor desse lugar, eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar,